Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada desta semana entrou em exercício no seu cargo público há poucos dias, no dia 27 de maio de 2024, aos 39 anos de idade, para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia. Nathalie Rodrigues é a mais velha entre 5 irmãs e, por isso, desde muito nova, precisou assumir as tarefas de casa. Seus pais eram comerciantes, mas por conta de problemas de administração, a família teve que encerrar as atividades do negócio. A mãe começou a costurar para ajudar no sustento da família, mas Nathalie via como ela trabalhava exaustivamente e não queria seguir o mesmo destino. Todavia, ainda muito jovem, ela engravidou e se casou aos 17 anos e isso prejudicou os seus estudos. Logo depois ela se divorciou, quando seu bebê tinha apenas 7 meses de vida. Foi aí que ela viveu o que ela considera a pior fase de sua vida, com um filho pequeno e de volta à casa dos pais. Com o sacrifício e a ajuda da família, conseguiu terminar o segundo grau aos 22 anos. Aos 23 anos, engravidou novamente e começou a estudar nutrição quando seu novo bebê tinha apenas 6 meses. Depois de formada, ela teve ainda mais 2 filhos. Casada e com 4 filhos, Nathalie trabalhava para sustentar a família enquanto seu marido se dedicava aos cuidados com as crianças. Com uma carreira consolidada como nutricionista, ela já era coordenadora do setor de nutrição de um hospital, mas não se sentia realizada profissionalmente e avaliava que a carreira não era muito valorizada ali na sua região. Foi aí que decidiu estudar direito e alimentou o sonho de ser delegada. Exausta e sem dinheiro do que precisava para viver com mais conforto, ela fez um empréstimo bancário e abriu um pequeno negócio, que depois ficou sob a gestão do seu marido. Durante a faculdade de Direito, começou a estudar com GRAM e passou, inclusive, no OAB e depois no concurso, estudando com a nossa plataforma. O marido passou por uma cirurgia e precisou se afastar de suas atividades do comércio da família. Nathalie, então, assumiu todas as responsabilidades, o cuidado com os 4 filhos, o marido, as contas de casa, a faculdade e a loja. Os pais de seu esposo chegaram a ajudar até com alimentos. Foi uma situação muito difícil financeiramente para a família. Ela estudou até mesmo quando estava com Covid, concluiu a faculdade com nota máxima no TCC e finalmente foi aprovada e agora recém-empossada, já em exercício no Tribunal de Justiça da Bahia. Essa história é cheia de surpresas e superação e nós vamos conhecê-la em mais detalhes, com todos os detalhes agora. Nathalie, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco e parabéns pela sua história. Obrigada, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todos aqueles que nos assistem. E realmente, tomei posse agora dia 27, como você mesmo falou, na segunda-feira. Fui nomeada na quarta, tomei posse na sexta e entrei em exercício na segunda, né, corrigindo. E estamos ainda, assim, em êxtase. Eu ainda estou imensamente feliz, né, sem acreditar ainda que agora podemos fazer planos, graças ao nosso Pai, ao nosso Deus Pai, deu tudo certo. E é isso aí, estou gostando muito do trabalho, continuo estudando, né, porque eu tenho mais objetivos, mas eu estou muito, muito, imensamente feliz. Legal. Nathalie, você é a mais velha de 5 irmãs. Como é que esse contexto familiar, né, mudou ali um pouco aí da sua criação e já criou um senso de responsabilidade em você desde muito nova? É, sim. Em verdade, nós somos 9. Eu sou a mais velha, só que no período que eu permaneci na casa de minha mãe, e que cuidei mais das minhas irmãs, éramos 5. Porque depois minha mãe teve mais 4, né, meus pais tiveram mais 4 filhos, então ao total somos 9 hoje em dia, mas eu sou mais velha. E desde muito cedo eu tive esse senso realmente de responsabilidade, de cuidar, tive que assumir também o cuidado com minhas irmãs, já que meus pais, por terem comércio, né, e acabou que
meu pai abriu uma loja de calçados e depois ele conseguiu abrir outra, e aí ele ficava em uma e minha mãe ficava em outra o dia inteiro, e eu tive que cozinhar, que limpar a casa, que cuidar mesmo de minhas irmãs. Isso muito nova mesmo, eu lembro que quando eu comecei a cozinhar para a casa toda, para a família inteira, eu tinha 7 anos, né, quando eu comecei a assumir a 7? cozinha, 7 anos de idade. Eu digo Nossa, que até hoje eu hoje eu não cozinho sei há ma cozinhar direito. Com 7 anos você já sabia cozinhar. foi quando eu iniciei, aos 9 realmente eu já 9, 10 anos eu já sabia bastante cozinhar. Então, mas aí desandou e, enfim, e aí minha mãe teve que aprender a costurar e a assumir também, né, as despesas da casa. O Foi negócio uma dos seus infância. pais teve problemas financeiros, né? Acho que as lojas Sim, foram sim. fechadas e seus pais tiveram que se reposicionar aí nas atividades profissionais, né? Isso, aí minha mãe fez um curso de corte e costura e começou a costurar e, ela costurava em casa, os clientes iam lá em casa e ela acabou assumindo mesmo por muitos anos. Até hoje ela costura ainda, ela vive ainda de costura e por muitos anos foi ela que segurou as pontas mesmo, porque depois meu pai veio para casa, né, ficou cuidando dos afazeres do lar, e ela que realmente sustentou mesmo. E aí eu até falo, né, de uma fase que eu lembro que eu devo ter uns entre 13 e 14 anos, que meu pai virou assim para minha mãe e falou assim que ela tem um apelido de Iaiá, e ele chamava muito de Iá. Falou: "Iá, as meninas que não quiserem estudar, coloca para costurar". Nossa, eu acho que aquilo ecoa até hoje em minha vida, porque eu já tinha entendimento, que eu tinha entre 13 e 14 anos, e eu vi a luta que era de minha mãe para poder sustentar a casa toda e a gente, porque éramos muitas, né, tínhamos muitas necessidades. Claro que nunca nos faltou, assim, comida, essa questão de passar fome, isso nunca aconteceu, né. Minha mãe sempre teve muita garra, mas eu não queria ter a vida que minha mãe tinha, porque eu via a luta dela, o sofrimento era muito grande, né, de ter e o retorno financeiro não era bom e ela tinha que trabalhar até meia-noite, 1 hora da madrugada. Então aquela frase de meu pai, eu sempre fui muito estudiosa, acabou repercutindo na minha vida inteira. As meninas que não quiserem estudar, coloca para costurar. E eu não queria, né, isso para minha vida. E aí eu acho que acabou incentivando a alça a continuar estudando, mesmo diante de todas as dificuldades. Sim. Vocês estudaram em escola pública, imagino. Sempre, sempre escola pública. Todas nós, foram todas, estudamos em escola pública. E como você ajudava muito no lar, começou a trabalhar jovem, você depois começou a fazer aulas à noite, mesmo no ensino médio. Sim, eu com 16 anos, eu iniciei o primeiro ano, né, que era o ensino médio, e como eu queria continuar trabalhando, porque trabalho desde de pequena em casa, depois eu fui ajudar meu pai no comércio, quando eu saí do comércio, aí meu avô tinha uma papelaria, e aí com 14 anos eu já trabalhava com meu avô, e aí estudava sempre pela manhã. Mas eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro. Eu lembro que com 10 anos eu já tinha vergonha de pedir shampoo, de pedir essas coisas de creme, eu já tinha vergonha de pedir para minha mãe e meu pai dinheiro para poder comprar isso, muito novinha. Então eu sempre dava um jeitinho de começar a ganhar dinheiro mesmo. Aí com 16 eu comecei a trabalhar, já não era mais no comércio da família, era no armarinho, no bairro mesmo onde eu morava. E para continuar trabalhando, eu me matriculei à noite, para terminar fazer o segundo grau à noite. Foi aí onde eu conheci o pai do meu primeiro filho, né, a gente começou a namorar, e aí eu engravidei, com isso eu já estava noiva, porque meus pais assim queriam que a gente ficassem logo noivos, antes da gravidez inclusive, mas eu engravidei, aí tive que casar com ele, mas era um relacionamento ruim, porque depois que eu fui, né, a gente foi conviver juntos, ele disse que eu não ia mais estudar,
que eu tinha que cuidar da casa, que eu tinha que cuidar né, de Júnior, que é o meu filho mais velho, e se eu fosse estudar, e se eu fosse trabalhar, quem era que iria cuidar da casa. Então, isso para mim foi eu não permiti continuar nesse tipo de relacionamento, esse ciúme excessivo e de me impedir, né, de estudar e de trabalhar, que era a coisa que eu mais queria, era poder chegar até a faculdade, fazer uma faculdade, né. E aí a gente eu acabei me divorciando dele com 7 meses só de casamento, né, acabei voltando para casa de minha mãe, e aí agora que a luta maior começou, porque eu precisava terminar o segundo grau, já que eu engravidei no primeiro ano do segundo grau, que são 3 anos, né, e aí eu não pude continuar estudando, porque eu passava muito mal, não sei se porque era da minha idade, não sei, eu era muito magrinha. Então eu me sentia muito mal, vomitava muito, então não deu para eu terminar aquele ano. E aí com isso eu voltei para casa de minha mãe, aí eu tentei retomar minha vida, comecei a trabalhar, né, voltei a trabalhar, e tinha que terminar o segundo grau, eu tinha ainda 3 anos pela frente, e aí foi uma grande dificuldade, meu filho tinha 1 ano e meio, e minha mãe e minhas irmãs já ficavam com ele durante todo o dia, e ele era um menino como qualquer outra criança, né, não ficava quieto, ele não parava. Então quando chegava a noite, minha mãe e todos lá da minha casa já estavam exaustos, né, de ficar com ele. E eu encontrei dificuldade para terminar o segundo grau, porque eu só podia ir para o colégio se eu deixasse ele dormindo, então eu tinha que botar ele para dormir 6h30 da tarde, 6 horas. Isso para uma criança de 1 ano e meio é difícil, é muito difícil, para poder ir para o colégio, né, terminar o segundo grau. Eu lembro que nem sempre eu conseguia colocá-lo para dormir, e uma dessas voltas eu voltei para casa e ele não na casa de minha mãe ele não estava, porque minha mãe tinha entregado ele para o pai dele. Ai, foi uma luta, porque ele tinha que ser criado comigo, né, e enfim, mas aí eu consegui pegar de volta da casa do pai e acabei saindo da casa de minha mãe, fui morar com outra pessoa de favor, uma tia que eu considero como tia, é uma história muito longa, mas deu certo. É. Eu saí e consegui terminar o segundo grau, graças a Deus. Nessa época você viveu algum, talvez, preconceito da sociedade? Mãe muito jovem, divorciada muito jovem, e Hum, ou isso não chegou até ai você? não, se houve, não chegou até a mim e eu não sentia isso, não sei se porque eu não observava, que eu nunca fui de ficar muito, prestando atenção nessas coisas do outro, assim, de ver o que pensavam, o que falavam de mim. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não consegui identificar. E quando que você decidiu e por que cursar nutrição? A nutrição veio por conta de que eu estava trabalhando dentro da fábrica da Nestlé, que na verdade era uma terceirizada da Nestlé aqui na minha cidade, e era um restaurante. E eu trabalhava muito, eu gostava muito de trabalhar nesse restaurante como auxiliar administrativa, né, era a parte administrativa do restaurante, só que era um restaurante que era uma rede, era GRSA, acho que ainda existe a GRSA, uma rede muito grande, tinha no Brasil inteiro, e a gerente da regional, que era em Salvador, ela vinha para cá, para Itabuna, e ela via meu empenho, meu brilho nos olhos, ao gostar de trabalhar dentro da administração desse restaurante, aí ela me sugeriu, ela me perguntou, na verdade, se eu gostaria de fazer faculdade, eu disse que sim, mas que eu não tinha um curso específico, eu falei: "Ah, eu acho que eu vou fazer administração". Acho que quando a gente não sabe o que fazer, fala que vai fazer administração, me perdoe aí os administradores. Mas aí ela falou: "Por que você não faz nutrição?". Aí eu falei: "Nutrição, eu nunca pensei em fazer nutrição". Ela: "Faça nutrição, que você fazendo nutrição, rapidamente você vai virar gerente aqui da unidade". E aí eu fiz nutrição, acabou que eu me apaixonei pelo curso de nutrição, mas eu não fiquei lá na GRSA até o final, eu saí da empresa, por questões pessoais mesmo, mas era uma empresa maravilhosa, saí,
E terminei o curso e fiz o curso de nutrição, né. Eu lembro que quando eu entrei já no curso de nutrição, eu já tinha o segundo filho, o Flávio, ele tinha 6 meses quando eu entrei, era um bebê ainda. Eu trabalhava também o dia todo e à noite eu deixava eles na casa da avó dele, que na época era minha sogra, e de lá eu ia para a faculdade, andando até a faculdade, saía da faculdade à noite andando, pegava na casa dela, que eu morava no mesmo bairro, à noite já por volta de 10, 10h30, eu lembro que eu botava ele no carrinho, e o outro ia do lado, assim, que o outro tinha mais ou menos o mais velho tinha uns 5, 6 anos, e aí eu ia andando até a minha casa com as malinhas deles, um no carrinho e outro segurando no braço, para voltar para casa, e todo dia era esse mesmo percurso. Não era perigoso esse percurso, não? À noite, tarde, com criança? É, não era perigoso, porque a gente já conhecia bem o bairro e eu não tinha outra saída para mim. Eu não tinha carro, então a minha casa É. também não era tão distante da casa dela, então tinha que ser feito mesmo. Uhum. E aí você terminou nutrição e conseguiu, com o tempo, crescer na carreira até chegar a coordenadora na parte de nutrição de um hospital, não é isso? Sim, quando eu entrei no hospital, aqui da minha cidade, uma rede grande também, eu ainda estava no curso de direito pelo sétimo, entre o sexto e o sétimo, porque direito não, nutrição. Nutrição só tem 8 semestres, então eu entrei mais ou menos no sexto, eu entrei como estagiária, depois fui contratada como auxiliar de nutrição, e quando eu me formei, eu fui promovida a nutricionista. Passei um tempo como nutricionista, acho que uns 2 anos, e depois disso eu me tornei a coordenadora do setor de nutrição. Era uma equipe de 75 pessoas, dentre as quais também tinham os nutricionistas clínicos, já que eu ficava coordenando os clínicos e a parte da UAN, né, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Era uma equipe grande e, nutrição de hospital não para. Trabalhei por 8 anos, né, nesse hospital, uma boa parte como coordenadora do setor de nutrição. Mas, Gabriel, era muito trabalho, não era bem remunerado, e é uma profissão que aqui na minha região não é valorizada, principalmente essa área de trabalhar como, na unidade de alimentação e nutrição, que é um lugar que você prepara a alimentação tanto para os funcionários como para os pacientes, mas era um trabalho muito estressante, mal remunerado e nós não tínhamos, né, eu não tinha o valor que a profissão deveria ter. A gente sente realmente que o nutricionista é como se fosse um cozinheiro de terceiro grau. Isso me deixou muito triste, eu vivia doente, né, eu tive problemas sérios com gastrite, emocional mesmo, e eu já estava vendo o momento de eu ter uma complicação psicológica ou mental mesmo, emocional séria. E aí eu falei: eu vou ter que direcionar a minha vida para outra situação, eu preciso mudar isso". Isso eu já tinha 34 anos. Eu preciso mudar isso, eu tenho que fazer, porque se eu continuar aqui eu vou adoecer e não, né, não vou conseguir seguir adiante. Foi aí que eu pensei, pensei, pensei muito, pedi muita orientação a Deus, veio essa ideia de abrir um pequeno comércio, é pequeno mesmo, a nossa lojinha é bem pequenininha mesmo. E aí eu consegui um empréstimo, já que eu era nutricionista, né, tinha uma renda relativamente compatível para tomar um pequeno empréstimo, e aí eu consegui abrir esse comércio. Meu marido, como estava em casa, eu treinei ele para fazer, que é coisinhas de adesivo, topo de bolo, convite, essas coisinhas voltadas para aniversário, que é uma papelaria personalizada. E ele não tinha absolutamente experiência nenhuma com isso, com computador, com nada desse mundo. Mas aí ele fez o curso de design gráfico, e aí abrimos em 2019 a nossa papelaria. Ele começou, eu lembro que eu orientava muito ele por telefone do hospital, eu saía,
nos meus intervalos, eu orientava ele como é que tinha que atender o cliente, o que é que tinha que fazer. Ele me mandava as artes de convite, de adesivo, de topo de bolo e de papel arroz, e eu aprovava por aqui ou não aprovava, e aí sugeria modificações, enfim. Começou a dar certo. No segundo semestre da faculdade de Direito, né, que foi, eu entrei na faculdade de Direito antes de abrir a loja. Você começou a faculdade antes da loja e enquanto trabalhava no hospital ainda. Você tinha, Exatamente, no fim do isso. dia, 3 atribuições, fora as importantes atribuições da casa, né? Sim, sim. É que eu acabei pulando essa parte, mas justamente isso. Eu primeiro entrei no curso de Direito, e aí a providência foi essa: entrar no curso de Direito, começar a fazer Direito. Só que eu tinha aquele senso de responsabilidade e eu sabia que o curso de Direito ia me exigir muito, porque eu entrei no curso de Direito para ser delegada de polícia. E eu sabia a dedicação que eu teria que ter, e aí então foi quando eu tive essa ideia de abrir esse comércio, e graças a Deus ele começou a dar renda pouca, bem menor do que eu ganhava no hospital, mas foi a renúncia, né, é aquele preço que você tem que pagar. Então eu saí, pedi demissão do hospital, e aí fiquei com ele na loja, né, trabalhando por um tempo, mas logo, logo eu deixei, quando ele aprendeu a fazer tudo, eu deixei ele só para me dedicar aos estudos, à casa, aos filhos, né, que já era de bom tamanho, né, Já porque eram 4 nunca filhos nessa época. já eram 4 filhos, porque o meu terceiro filho nasceu em 2016 e 2014, e a Catarina, que é a última, nasceu em 2016. Já eram 4 filhos. Então eu já tinha a casa, porque a gente nunca teve secretária do lar, cozinheira, faxineira, nem aquela que vem de 15 em 15, a gente nunca teve aqui em casa. Foi sempre eu e ele, né, e as crianças também que vira e volta estão envolvidas aqui nas atividades conosco, mas, minha mãe foi embora, já tem um tempo, ela foi para o Espírito Santo, e ela mora lá, minhas irmãs também todas foram para lá. A mãe do meu esposo, né, a minha sogra, ela mora num bairro muito distante daqui, né, dificilmente ela vem aqui em casa, então é eu, ele e Deus mesmo. Nós não temos com quem sair e deixar e cuidar e ajudar, é só eu, ele e Deus, para dar conta de tudo. E aí houve um momento que seu marido teve que fazer uma cirurgia de emergência, uma situação potencialmente grave, e ficou impossibilitado de trabalhar por alguns meses. E aí tudo ficou, Sim, nossa. sob sua responsabilidade. A casa, o negócio, pequeno negócio, estudar, cuidar dos filhos. Como é que você deu conta de tudo isso? Isso foi em maio de 2023, eu já estava no 10º semestre do curso de Direito, e ele começou a sentir dores fortes, enfim, o hospital diagnosticou como uma cirurgia para retirada da vesícula, e foi realmente uma situação de emergência, porque já estava uma situação muito, muito ruim mesmo, e aí ele foi um corte gigante, enfim, e aí ele teve que vir para casa, ficou praticamente 2 meses, e a nossa única fonte de renda era esse mini comércio, porque eu não tinha trabalho, eu tinha saído do hospital em 2019, e eu tive que dar conta aí agora da casa, de fazer o almoço, o jantar, as crianças, leva para a escola, pega na escola. Então, com isso, a gente teve que reduzir o horário de funcionamento da loja. Ao invés dela funcionar o dia todo, Você não a tinha gente funcionários na loja, né? A loja era só você e ele. não, é só nós 2, só nós 2. Não temos, ela é tão pequenininha que nem cabe 2 pessoas, se não forem muito íntimas, assim, se só for eu e ele, né, porque a gente se aperta lá e dá para nós 2. Mas aí eu tive que, ao invés de funcionar o dia inteiro, porque eu não ia dar conta o dia inteiro, eu tive que funcionar só à tarde. Então pela manhã eu acordava muito cedo, entre 5h30 e 6h, estudava até umas 9, 10h, e aí já ia fazer o almoço, já ia preparar as crianças para ir para a escola. E nisso também cuidando, né, do marido, né,
de levantar para dar banho, para trazer comida também na cama, toda aquela situação. Então, aí deixava as crianças na escola à tarde, e de lá já ia abrir a loja, ficava na loja até às 18 horas, né, atendendo os clientes e produzindo o que eu conseguia produzir. Eu não tinha um tempo de experiência que meu marido já tinha, ele já tinha muita prática. Eu também não poderia pegar muitas encomendas, porque eu não iria dar conta de fazer, porque eu só estava abrindo à tarde, e toda a produção é feita lá na loja mesmo. Então, da loja, quando fechava, eu ia direto, né, para a faculdade. As crianças também, às vezes eu conseguia buscar, porque ainda tinha essa, eu ia fechava a loja mais cedo, eu estou pulando uma parte, fechava a loja mais cedo, por volta de 5 horas, para pegar as crianças na escola, né, trazer para casa, e daqui para casa ainda ir para a faculdade, porque eu estudava à noite. E aí, foi indo nesse percurso aí, as coisas começaram a ficar mais graves, porque, era um período que nós não estávamos vendendo tão bem, algumas contas se acumularam, né, e assim, coincidentemente, com a cirurgia dele, ele aqui em casa e eu nessa movimentação toda. Primeiro, quando a gente voltou, a água já estava cortada, quando a gente voltou do hospital, né, que ele ficou alguns dias no hospital, e quando a gente voltou, a gente já não tinha mais água, porque já tinham, acho que 2 contas ou 3 atrasadas de água, então chegamos sem água aqui. E coisa assim de 2 dias após que a gente retornou do hospital, cortaram a nossa energia, né. E aí, para completar, nós ficamos também, alguns dias sem energia, consequentemente nós não podíamos ligar ventilador e nem ter acesso à internet. E aí foi bem difícil, porque, além de cuidar de tudo, eu precisava continuar estudando, né, e videoaula e acesso à aula não se consegue fazer nem estudar sem luz. Então o que é que Você eu já estava fiz? estudando para concurso nessa época, junto com a faculdade? Sim, eu comecei a estudar para concurso, eu estava no 4º semestre da faculdade, foi quando eu já estava mais centrada no curso, e aí no 4º semestre eu comecei a me programar, fazer minha programação e começar a estudar para concurso, no 4º semestre ainda. E aí eu me lembro que essa época, esses dias que a gente ficou, né, principalmente sem energia e sem a água, quando eu terminava a aula, eu descia para a biblioteca, e na biblioteca tem internet, então eu levava o notebook ou às vezes o tablet, que eu tenho tablet também, eu baixava as aulas, né, que dá para assistir offline, as aulas do GRAM. Nessa época também eu já estava fazendo a pós-graduação pelo GRAM também, que foi especialização em ciências jurídico-criminais, e aí eu baixava as aulas com a faculdade, com a internet da faculdade, para assistir em casa. Eu ainda tenho fotos de eu assistia à luz de velas, né, como a aula já estava baixada e o equipamento estava carregado, porque eu também carregava na faculdade, eu assistia essas videoaulas aqui em casa até a gente conseguir quitar essas contas, que na verdade a gente não deu conta de quitar, foi a irmã dele, né, que acabou passando no cartão dela. Graças a Deus a irmã dele, ela estendeu a mão para a gente e passou no cartão dela essas contas, porque se fosse depender para a gente levantar esse dinheiro, do jeito que estava, Gabriel, eu não sei nem lhe dizer quanto tempo a gente ia permanecer sem energia, porque eu acho que sem energia tinha umas contas até do ano passado que ficaram para trás. Foi, assim, um débito considerável, entendeu? Muito E como é que difícil. você dava banho nas crianças? Como é que vocês faziam as coisas sem água e sem luz? Aí a água, nós temos uma reserva aqui, que é pequena também, eu chamo de bombona, né, a bombona deve ter uns 300 litros de água, e aí a gente ficou se virando com essa água, né, pegando no balde mesmo. E como o débito de água era menor, então eu consegui resolver muito mais rápido do que a energia. E aí eles, com 4 dias, eles religaram, né, a nossa água. E aí a gente passou, mas foi um período realmente muito difícil, mas em nenhum momento eu parei de estudar, eu
Eu só continuei, independente das circunstâncias do que iam acontecendo. Eu me lembro que eu virei para ele quando tudo isso, quando a gente já estava assim no olho do furacão, que foi quando a gente já ficou realmente sem luz e sem água, e ele acamado, e eu tendo que fazer o trabalho de conclusão de curso também nesse período. Meu Deus, que foi no período do trabalho de conclusão de curso. Eu falei: "Olha, Leandro, tá vindo alguma coisa muito boa por aí, porque tudo isso que está acontecendo é Deus preparando. Deus está nos fortalecendo, né, está nos provando, está nos testando, está testando a nossa fé. E tenha fé que virá uma coisa muito boa". E nisso eu não tinha feito ainda concurso esse concurso da analista eu ainda não tinha feito, porque eu me lembro que as provas foram em julho de 2023, e isso aconteceu no mês de maio, né, essa situação toda que eu estou falando com você. E eu disse isso para ele e mantive sempre, né, a minha fé inabalável mesmo. Eu não sei de onde eu tirei tanta força, quer dizer, eu sei, na verdade foi Deus mesmo, né, o nosso Senhor Jesus Cristo que me deu mesmo força para não me desesperar, não me abalar diante disso tudo, mas isso não retira o cansaço, o estresse, né, a correria que foi mesmo, e saber que quando a gente tem um Deus poderoso, a gente consegue forças para poder superar um momento como esse. Tudo isso que aconteceu, cortar a luz, faltar água, foi seu marido ali recém-operado, foi em maio e você fez uma prova em julho, a prova de A analista, é prova isso? foi sim, foi em julho. E em junho eu apresentei o trabalho de conclusão de curso, no início de junho, e eu me lembro também que a primeira fase da OAB também foi se eu não me engano, foi em julho também, acho que foi uma semana antes ou foi uma semana depois da prova de analista do TJ Bahia, né, do Tribunal de Justiça. Foi exatamente isso, eu consegui o TCC, eu consegui nota máxima, graças a Deus, deu certo. E a prova do Tribunal de Justiça foi justamente em julho, foi uma semana antes ou foi depois da primeira fase da OAB, que foi a prova que eu fiz e Você foi aprovei. confiante para essa prova? Olha, eu fui fazer, eu não estava com expectativa, eu estava muito tranquila, sabe, a prova foi aqui em Ilhéus, uma cidade aqui vizinha, Itabuna, eu fui de carona com uma amiga que também estava estudando para esse concurso, e fui muito tranquila. Eu não estava com expectativa, me preparei para ela, porque os editais que eu vim estudando não tinha a disciplina processo civil, e nela veio, né, o edital processo civil, veio raciocínio lógico também, matemático, que eu lembro que eu estudei raciocínio lógico matemático para a prova da Bahia, do delegado da Bahia. E depois não estudei mais, porque as outras para delegado geralmente não cobram raciocínio lógico, né, matemático lógico, e eu tive que pegar o processo civil, né, que eu só tinha os conhecimentos da faculdade, que não conta tanto assim para concurso, que é bastante diferente. E então eu me preparei, eu peguei o edital e foquei nas disciplinas que eu não estudava, como processo civil, e as outras eu fui revisando e cheguei no momento da prova. Como é que foi a sensação quando você viu o seu nome entre os aprovados? Eu imagino que foi uma sensação também um pouco de ansiedade, porque você ficou fora das vagas garantidas, né? É, sim. Quando saiu o gabarito para conferir, eu conferi, fiz uma boa pontuação na parte de conhecimentos específicos. Na parte de conhecimentos gerais, fui mediana, mas no específico eu fui muito bem. E aí, só que eu não contava de ficar entre os 10, porque só eram 2 vagas imediatas, aqui para a comarca de Itabuna, para o cargo de analista judiciário, subscrivão, só eram 2 vagas no edital, e só iriam corrigir as 10 primeiras notas. As 10 melhores notas na objetiva seriam corrigidas à discursiva, que a discursiva a gente fez no mesmo dia, que foi uma redação.
E eu não achei que eu ia ficar entre as 10 melhores notas aqui da minha cidade, não achei. Então, conferi o gabarito, eu falei: mas tirei uma nota boa, mas certamente tem muitos aí melhores do que eu. Mas aí veio o dia de sair o gabarito, o resultado, né, na verdade. E aí quando eu abri e que vi, eu tinha ficado em 5º lugar aqui na cidade. No meio de todas, eu fiquei em 7º, né, então eu falei: "Pô, eu fiquei em 7º", porque a gente abre uma aba primeiro para depois abrir a outra. Fiquei em 7º, então eu tive a minha discursiva corrigida, minha redação corrigida. E quando eu fui ver a nota da objetiva com a discursiva, do 7º eu fui para o 5º lugar. Mas eu fiquei numa felicidade, apesar de não estar dentro das vagas imediatas, eu nunca que eu iria imaginar que eu estaria dentro dos 10 selecionados aqui da minha cidade. Nunca que eu pensaria, eu falei: "Não, tem gente muito melhor aí do que eu". Mas foi uma felicidade tão grande que eu só fiz ajoelhar e chorar muito. Mas foi uma sensação muito gratificante, Gabriel. Tão gratificante que eu não sei expressar em palavras. Só quem passa por isso mesmo é que sabe o que a gente sente. E assim, o sentimento que eu tenho é que eu desejo para todo mundo que batalha, que luta por uma vida melhor, que luta para concurso público, é que tenham essa sensação, porque eu não consigo descrever o quanto foi magnífico, o quanto foi esplendoroso ver seu nome lá em 5º lugar, né. E eu também não tinha expectativa de chamar, de ficar preocupado se iam me chamar, se não, porque só eram realmente 2 vagas imediatas, mas eu falava aqui em casa que o tribunal ia chamar não somente 2, e que quando ele chamasse eu ia entrar na primeira chamada. Meu marido falou: "Essa mulher é doida, de onde é que ela está tirando isso?", mas eu tinha essa fé gigante, eu pedia isso a Deus, na primeira chamada, na primeira leva eu serei chamada, e foi justamente o que aconteceu. E como é que foi quando você foi aí de fato nomeada? Olha, foi uma coisa assim, porque a nomeação não veio de cara, né, só chamaram 3 da ampla concorrência, e mais uma para pretos e pardos e a outra para pessoa com deficiência. Então chamaram 5, 3 de ampla, eu estava no 5º lugar na ampla, então não fui chamada nesse momento. Só que o rapaz que ficou em 3º lugar, ele ia tomar posse como procurador municipal aqui da cidade, então ele renunciou. O próximo, que era o 4º lugar, também tomou posse, na verdade, como procurador aqui na cidade também, no concurso da prefeitura. Então a próxima seria eu. Como eu já tive o conhecimento de que o quarto também ia renunciar, eu peguei o único dinheiro que eu tinha aqui, as economias, fiz todos os meus exames médicos e atestados e certidões, tudo que precisava para fazer eu fiz, antes do meu nome sair. E aí quando saiu na quarta-feira, no dia 22, eu já estava com tudo pronto, já estava tudo engatilhado, só não tinha ainda cancelado a minha OAB. E aí saiu a minha nomeação. Nossa, mas eu acordei na quarta, porque eu falei: "Olha, ele mandou a renúncia", então eu fiz as contas de quanto tempo mais ou menos durou o processo do outro para sair a substituição. Eu falei: "Quarta-feira certamente vai sair minha nomeação". E aí eu lembro que quarta-feira eu levantei na cama num pulo, porque eu já estava muito cansada de tudo isso, de providenciar exame, de ficar nessa expectativa de quando é que esse rapaz ia renunciar para eu assumir, né, para eu ser nomeada primeiramente. E aí 7h eu abri o Diário de Justiça, né, eletrônico, na quarta-feira, e realmente estava lá meu nome, né, nomeando para o cargo. Nossa! É uma sensação, melhor foi melhor ainda do que ver, dentre os 10, porque realmente é a concretização, né, quando você é chamado realmente, você vê seu nome ali, você fala: "Poxa, agora eu vou tomar posse".
E eu lembro que foi uma correria nessa quarta-feira, porque como eu já estava com tudo pronto, eu entrei imediatamente em contato com a OAB, né, pelo requerimento pela internet, fiz o requerimento de cancelamento, já liguei para a junta médica para agendar o médico, já comprei as passagens de ônibus para à noite mesmo, pegar o ônibus daqui para Salvador, que daqui para Salvador chega por volta de 5, 6 horas da manhã. E aí, na quarta-feira à noite mesmo, eu já viajei, quinta-feira eu já cheguei lá, consegui agendar o médico para quinta-feira, 8h30 da manhã, já fui para o Tribunal de Justiça, que o médico da junta é dentro do prédio do Tribunal de Justiça da Bahia, passei pelo médico, saí da junta, já fui para a Secretaria da Corregedoria para encaminhar minha documentação e pedindo, pelo amor de Deus, me encaixe aí, que eu quero tomar posse junto com o pessoal na sexta-feira, porque seria uma posse coletiva, foi uma posse coletiva, uma solenidade linda, conseguiram, tiveram muita boa vontade de conferir minha documentação toda e me encaixar para a posse que ocorreria no dia seguinte. Então, já fiquei em Salvador mesmo para tomar posse na sexta-feira, na solenidade, junto com os outros. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu fui e estava assim em êxtase, parecia que aquilo não estava acontecendo comigo e que eu estava vivendo um momento um sonho, não sei, que em algum momento eu iria acordar e foi uma mistura assim de sentimento de gratidão a Deus, de saber que tudo valeu a pena, de que eu passaria por tudo isso de novo, tudo isso, se necessário fosse, para conseguir chegar nesse momento e realmente foi sem palavras para dizer o quanto que a gente ficou feliz, o quanto que até agora eu nem acredito, a ficha ainda não caiu, tu acredita? A ficha ainda não caiu, não acredito ainda que eu sou servidora pública. E agora dá para fazer planos, se organizar, né? Ter um pouco mais de paz de espírito ali, depois de tantos anos, acho que 5 anos, né, de Sim, 5 empresa, anos. sem uma certa previsibilidade ali, todos esses desafios que você mencionou. Sim, sim, porque antes disso a gente tinha certeza do hoje, do agora. A gente não que a gente ganha o dinheiro e arca as despesas do dia, né, porque é aquele dinheiro que vai entrando aos pouquinhos. E agora não, a gente parou um momento e falou: "Poxa, agora a gente consegue, planejar, né, a gente consegue agora, colocar as crianças numa escola particular", porque meus filhos, né, estudam numa escola pública, estamos se organizando, eu vou fazer mestrado, o mestrado também não é barato, né, o mestrado é um curso caro, e agora eu posso fazer o mestrado, a gente pode planejar, a gente pode voltar a sonhar, e isso não tem preço, não tem preço. Muito gratificante, agradeço imensamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem eles eu não teria conseguido, realmente não teria conseguido, nós não teríamos conseguido. Nathalie, muito obrigado pela conversa, parabéns pela sua história, pela garra, pela dedicação, você é uma Eu que inspiração agradeço. para muitos concurseiros pelo Brasil que precisam, por meio do seu exemplo, perceber que é possível, que todo mundo pode, desde que vá em frente, não desista, que seja imparável. Parabéns por ser imparável. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado, espero mesmo aí estar contribuindo para que mulheres e mães, né, persistam no sonho de vocês, deem um jeitinho, porque mesmo que seja pouquinho durante o dia, cada 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos conta, nem que seja 10 períodos de 20 minutos, 5 períodos de 30 minutos, mas dá sim e uma hora chega, uma hora o que você plantar, você vai colher. É isso, muito obrigada por me ouvirem e até mais. E muito obrigado a você por acompanhar aqui o nosso canal. Pedimos que deixe o seu like, o seu comentário no YouTube, ative as notificações clicando aí no sininho, ou que siga esse podcast no Spotify. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira, até a próxima entrevista, que sai todas as quintas-feiras às 19 horas. Tchau, tchau. Fique com Deus.
Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.